Muito bem, boa noite. Que bom poder estar aqui na igreja mais uma vez. A gente teve um final de semana bem festivo. Ontem a gente teve a nossa feira dos ministérios, à tarde tivemos aqui as oficinas. Foi um sábado assim bem cheio. Com certeza foi uma bênção. E hoje foi aí o nosso Dia das Mães, um dia mais tranquilo. A gente pôde curtir um pouquinho a família, a nossa mãe. Não sei se você teve o privilégio de poder dar o feliz Dia das Mães para sua mãe. Se você tem a sua mãe viva ainda, perto de você, mas com certeza é uma grande alegria. E se você não tem, com certeza você deve ter, nesse dia, pensado um pouquinho mais no céu. E pedido para Deus para que Jesus volte logo para ver sua mãe novamente, né? Então, é um dia agradável, mas a gente está iniciando uma nova semana. E nesse momento quero convidar vocês a abrirem a Bíblia para a gente meditar na palavra de Deus, para a gente pensar um pouquinho nas coisas do alto. Vou convidar vocês a abrir a Bíblia em Salmos 127, nós vamos ler o versículo 3 até o versículo 5. Salmos 127, pode abrir a sua Bíblia, deixa ela aberta. A gente vai ler mais alguns textos, mas eu posso dizer que esse é o texto principal dessa noite. Salmos 127, eu também vou abrir aqui contigo, folheie a sua Bíblia, versículo 3 até o versículo 5. Queria fazer uma oração com vocês, para a gente pedir a bênção sobre a leitura, sobre o estudo dessa noite. Pode ser? Curva a sua cabeça, você que está nos assistindo também aí pela internet, também aí onde você está, seja bem-vindo, mas também acompanhe a gente na oração. Pai querido, obrigado, Senhor, porque mais uma vez nos trouxe a sua casa de oração. Mais uma vez, desligou a gente das coisas corriqueiras dessa terra e nos atraiu, Senhor Deus, para o Senhor. Temos certeza de que sempre que desviamos a nossa atenção daquilo que acontece na nossa volta e fixamos no Senhor, o Senhor tem algo para nos dizer. E agora estamos aqui, Pai, para estudar um pouco a Tua palavra, para falar um pouquinho sobre as coisas do alto. E nós não queremos fazer isso sem o Senhor. Não queremos fazer isso por nossa força. Por isso entregamos nas Tuas mãos e pedimos a Tua bênção, Senhor. Que o Espírito Santo esteja aqui entre nós, trabalhando no nosso coração, e que o texto que a gente vai ler agora, outros também, possam de alguma forma falar ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Ok. Na verdade, eu estava pensando hoje o que a gente poderia conversar nesse Dia das Mães, e eu fiquei pensando um pouquinho que todo ser humano, ele tem um desejo no coração. Ele tem um sentido, alguma coisa que diz que ele tem que conseguir isso. Todo mundo tem sonho de marcar o seu nome na história. Todo mundo tem desejo de ser importante, de ser reconhecido, também de fazer algo que, quem sabe, mude a história ou as circunstâncias do seu contexto. Todo mundo tem esse desejo de ser importante, fazer algo que realmente, quem sabe, mude a história. E algumas pessoas fazem loucuras aí para conseguir deixar o seu nome marcado na história, para criar um nome que seja lembrado no futuro. Eu estava lendo um pouquinho na internet algumas pessoas que fazem loucuras para isso. E por isso a gente tem esse livro, o Guinness Book, esse livro de records. E a gente vê ali cada loucura, pessoas fazendo algumas até idiotices para conseguir ter o nome marcado na história. Eu estava vendo ali um senhor chamado Milan Roskopf, um eslovaco. Ele inventou um malabarismo com motosserra. Então ele pega 3 motosserras girando, ligadas, e ele fica fazendo malabarismo com essas motosserras, e ele atingiu um recorde. Ele conseguiu fazer 62 acrobacias ali com essas máquinas ligadas, e entrou para o livro dos recordes. Um alemão, Simon Elmore, ele conseguiu a grande façanha de colocar 400 canudos na boca e ficar segurando esses canudos na boca por 10 segundos. Tudo para deixar o nome marcado na história, para deixar o nome marcado ali no livro dos recordes. Um outro, o italiano Silvio Saba, ele pendurou no rosto dele 51 peças de esses prendedores de roupa.
o rosto todo cheio de prendedor de roupa, para conseguir entrar no livro dos recordes. Algumas pessoas fazem isso para deixar um nome gravado na história, para conseguir, sei lá, fazer a diferença ou se sentir importante. Outras pessoas procuram construir prédios luxuosos ou ajuntar muito dinheiro para ter um nome famoso, construir fama, né? Para conseguir ter um nome lembrado. Eu estava levantando aqui hoje as pessoas mais ricas do mundo, e esses têm um nome bem conhecido. O homem mais rico do mundo, que mais ajuntou fortuna, segundo aí os especialistas, as pessoas que fazem esse tipo de estudo, agora no ano 2017 é Bill Gates, que já esteve nesse lugar outros anos também. Ele tem 86 bilhões, é a fortuna dele. Em segundo lugar vem Warren Buffett. Ele é um investidor, tem 75 bilhões na fortuna dele. E Jeff Bezos, criador do Amazon, tem mais de 72 bilhões. É gente que conseguiu sucesso juntando dinheiro. Tem fortunas e tem aí um nome gravado, conhecido por ter muito dinheiro. E eu queria fazer uma pergunta para vocês nessa noite. Pergunta simples. Qual seria a melhor herança que nós poderíamos deixar para esse planeta? Qual é o maior legado que nós podemos deixar nessa terra? Como nós podemos deixar o nosso nome gravado na história? Qual é a melhor forma da gente fazer isso? Será que é a gente colocando o nosso nome no livro dos recordes, fazendo alguma bobagem? Ou será que é a gente, ou alguma façanha, né? Também tem coisa legal no livro. Ou será que é a gente juntando fortunas? Sabe o que eu fiquei pensando? Bom, o livro dos recordes, todo ano sai um novo e os recordes são quebrados. É por pouco tempo. Se a gente juntar muito dinheiro, quando a gente morre, infelizmente a gente não leva nada, né? A única coisa que a gente leva é o nosso caráter. Não leva dinheiro, fica tudo aí. Então, inclusive vi a história de um homem bilionário que quando morreu ele não tinha nem para quem deixar o dinheiro dele. Um português chamado Luiz Carlos Noronha Cabral. Muito dinheiro na conta, mas não tinha nenhum filho, não tinha nenhuma pessoa, nenhum seguidor, nenhuma pessoa próxima, querida, que ele confiasse. E para deixar aí seus bilhões de euros, ele foi na lista telefônica e sorteou os 13 primeiros nomes que apareceram. Disse, eu vou dar minha fortuna para esses aí. Sortudo foram aqueles que estavam lá na letra A, né? Porque daí eles entraram nessa divisão da herança. Qual é a melhor herança que a gente pode deixar? Qual é o maior legado que nós podemos deixar para a humanidade? Como a gente pode gravar o nosso nome na história? Qual é a herança? O que de relevante nós podemos mais fazer aqui nessa terra? Essa pergunta que eu queria conversar com vocês nessa noite. Esse texto aqui que eu pedi para vocês ler, ele me chama a atenção e ele me fala dessa herança, da melhor herança que nós podemos deixar para essa terra, do melhor investimento que nós podemos fazer, do maior legado que a gente pode deixar. Olha só que interessante. Salmo 127 diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com seus inimigos à porta. O texto está dizendo o seguinte, olha, a melhor herança que você pode ter e que você pode deixar aqui nessa terra, o melhor legado que você pode deixar aqui nessa terra, não é um nome no livro dos recordes, não é uma fortuna, não é um prédio, não é bens, nada disso. A melhor herança que você pode deixar, o melhor legado que você pode deixar, a marca na história que você pode fazer, são os filhos, os filhos. Essa é a herança, é aqui que você consegue se propagar. Tudo o resto morre com você. Mas os filhos continuam. E esses vão gerar outros filhos que vão passar aquilo que receberam de você para os seus outros filhos e assim por diante. A gente consegue se estender na história. A gente consegue marcar a história, mudar o rumo da história. É um legado e é o único legado que a gente pode deixar. São os filhos.
Essa é realmente a herança que nós temos. E nada melhor do que isso, falar hoje, né? Porque a gente está no Dia das Mães. Quando a gente pensa em mãe, a gente pensa em filho. A mãe, ela é marcada pelo seu filho. Eu estava vendo esse livro, esses dias eu dei para minha esposa esse livro, chama-se Mães que Mudaram o Mundo. Eu estava pensando um pouquinho nele. A gente conhece alguns personagens, tipo Billy Graham, o maior evangelista que já teve na história, Albert Einstein, né, um dos maiores gênios que a Terra já viu. A gente também lembra de Madre Teresa de Calcutá, aquela pessoa tão bondosa, né, com um coração tão bondoso que marcou a vida de muita gente, que é um exemplo para nós até hoje. E a gente ouve pessoas assim, e a gente não lembra que por detrás dessas pessoas tinha alguém que fez com que essas pessoas fossem o que elas eram. E eu leio esse livro aqui, eu aconselho até que você leia esse livro, interessante. Esse livro fala quem foram as mães desses personagens. Quem foram as pessoas que estavam por detrás desses personagens. E eles não seriam quem foram se não tivesse alguém por detrás. Eles não surgiram do nada. Eles não apareceram assim do dia para a noite. Alguém esteve ali investindo esforço, investindo tempo, sabe? Às vezes se sacrificando pela pessoa para que ela fosse quem ela foi e para que ela mudasse. Muitos dos casos dos grandes nomes da história mudaram a história, deram ideias que revolucionaram, fizeram obras que mudaram o curso das coisas, mas por detrás sempre tinha alguém. E aqui é a ideia, a nossa herança, a melhor herança que a gente pode deixar são os filhos. Bom, quando a gente vai para a Bíblia e a gente estuda a história de Jesus, a gente vai ver que Jesus fez isso também. Ele não teve filhos biológicos, certo? Carnais, mas Jesus teve filhos espirituais. E aqui eu vou transcender um pouquinho essa questão de mãe e filho, não só para a questão biológica, mas para a questão espiritual também. Jesus não teve filhos carnais, físicos, biológicos, mas ele escolheu 12 filhos espirituais. E de todas as coisas que Jesus fez enquanto ele esteve aqui, foram muitas. Aqui salta aos olhos, uma das principais obras de Jesus foi investir em 12 pessoas e deixar eles como a sua herança. Investir em 12 pessoas. A Bíblia diz que Jesus, lá em Marcos 3, verso 14, escolheu 12 para estarem consigo. Jesus selecionou 12 pessoas com propósito. E ele disse, eu vou passar tempo com essas pessoas. Eu vou investir nessas pessoas. E sabe, impactando a vida dessas 12 pessoas, Jesus impactou o mundo. Mudando a vida dessas 12 pessoas, Jesus mudou o mundo. Ele ensinou essas pessoas que eles deveriam ensinar outros, e eles ensinaram outros, e nós estamos aqui graças a isso, porque o resultado foi que um dia nós também fomos alcançados. Ou seja, investir em pessoas, não só filhos biológicos, mas filhos na fé. Investir em alguém, lógico, primeiramente dos nossos filhos, aqueles que são da nossa carne, que Jesus nos deu. Investir como um ministério de vida, fazer com que essa pessoa seja uma pessoa de bem, de caráter, que faça diferença. Mas também no âmbito espiritual, investir em pessoas. Alguém que está do meu lado, eu doar tempo, eu, olhar para aquela pessoa e dizer, essa pessoa pode ser alguma coisa. E eu oferecer algo para essa pessoa. Essa é a herança que a gente pode deixar. Os filhos são herança do Senhor. Filhos biológicos e filhos espirituais. Essa é a melhor herança que podemos deixar. É a coisa mais relevante que a gente pode fazer nessa terra. E você entende assim? Você compreende assim? Você mãe, você pai, os seus filhos, você entende que a melhor coisa que você pode fazer nessa terra é investir nos seus filhos? A coisa mais relevante não é, colocar comida na mesa, não é quem sabe dar bastante brinquedo para os filhos, ou quem sabe, dar um diploma bonito para os filhos, mas é
você investir tempo, você investir nos seus filhos. E você? Quem sabe você não tem filhos, seus filhos já foram criados, já estão longe, casados, mas você é um cristão, e como cristão, você tem investido em pessoas? Você tem algum discípulo, algum filho na fé que você investe tempo? E que você conscientemente entende que a melhor coisa que você pode fazer é desenvolver algum discípulo? Essa é a melhor herança que a gente pode deixar. Eu queria dar 4 dicas, ou 4, vamos dizer assim, passos para que você possa influenciar a vida dos filhos. Vou falar aqui de forma geral: filho na fé e filho espiritual. Filho na fé, filho espiritual, o filho biológico também. 4 coisas que você pode fazer para influenciar positivamente, para mudar a história, para deixar seu nome gravado, para fazer a diferença, para quem sabe mudar o curso das coisas. 4 coisinhas que você pode fazer para influenciar pessoas. A primeira delas, a gente pode extrair aqui da vida de Jesus. Todos esses passos, na verdade. E eu vou citar o texto, a gente pode ler ele também, mas é mais para você anotar. Eu vou mais citar o texto, que é Marcos, capítulo 3, verso 16 até o 19. Nesse texto, a Bíblia diz que Jesus escolheu 12 homens. E ele cita ali o nome de cada um deles, dos 12. Você lembra do nome dos 12 apóstolos? Consegue citar o nome deles? Fica tranquilo, não vou fazer esse teste aqui. Mas quando a gente olha esses 12 homens que Jesus escolheu para dedicar tempo como herança dele, a gente poderia dar risada da equipe que Jesus escolheu. Qualquer, digamos, especialista em RH iria dispensar a equipe que Jesus chamou. Qualquer um diria assim: esses homens não valem nada, não tem futuro, não vão chegar em lugar nenhum. Não adianta, deixa de lado, esses aqui não vão dar nada, não vão dar em nada. Você percebe que Jesus ali chama um zelote, chama um cobrador de imposto, 2 polos, sociais da época que poderiam brigar em qualquer momento. Os cobradores de impostos eram considerados ladrões e traidores, os zelotes queriam matar os cobradores de impostos. Jesus colocou os 2 juntos. Jesus também chamou um desequilibrado emocionalmente, Pedro. Uma hora estava lá em cima, no pico, outra hora um pouco bipolar. Jesus chamou também um homem explosivo, filho do trovão, João, e um traidor. Enfim, eram 12 homens iletrados, a maioria deles, assim, pessoas rudes, difícil de lidar. Jesus, ele cometeu uma loucura aos olhos humanos, escolhendo esses 12. Quando você analisa o nome dos 12, que está ali em Marcos 3, 16 e 19, você dispensaria cada um deles. Mas aqui que está o primeiro ponto, a primeira coisa que você tem que fazer para influenciar a vida das pessoas. A gente precisa acreditar nas pessoas. Quando Jesus chama esses 12 doidos, ele não estava olhando quem eles eram, certo? Jesus não estava assim olhando a carcaça deles, mas Jesus estava olhando aquilo que eles poderiam se tornar. Lá na história de Davi é incrível, quando Samuel chega na casa de Jessé para escolher os reis, para escolher o próximo rei de Israel, e Jessé traz ali todos os seus filhos, sobra Davi como último, e aí Deus dá uma palavra assim muito linda. Ele diz o seguinte: Jessé e Samuel, eu não olho como os homens vê. Os homens veem o exterior, mas eu vejo o coração. E Jesus, acreditando naqueles 12 homens difíceis, ele consegue extrair o melhor deles. E ele consegue fazer eles serem totalmente transformados. Acreditar nas pessoas. Às vezes a gente olha para algumas pessoas e a gente não dá nada. Não dá nada. Eu lembro quando eu estava estudando lá no IACS, no internato do Rio Grande do Sul, e chegou um rapazinho chamado André. Ele era um menininho mirradinho, e eu lembro que todo mundo ria dele, era pobre, falava errado, tinha uma dicção difícil.
E ele era assim, excluído de quase tudo, esporte, da roda de conversa, as meninas, mas ele era um menino que era muito cristão, tinha um coração no lugar certo. Era excluído por todos. Mas eu lembro que foi feito lá na cidade uma espécie de um vestibular para o ensino médio, o IACS fez, para atrair novos alunos, e a promoção era que o primeiro lugar iria ganhar uma bolsa integral no colégio. E ele era muito pobre, esse menino, tinha dificuldades para se manter no colégio, e ele fez esse pré-vestibular, esse vestibular, digamos assim, do ensino médio, e as pessoas davam risada dele, e o Andrezinho foi o primeiro lugar em mais de 1.000 pessoas. Depois disso, o André se tornou um engenheiro, e hoje é uma pessoa de muito sucesso. Às vezes a gente julga as pessoas, né? Mas às vezes alguém que está do nosso lado, que a gente não dá nada, pode se transformar em uma grande pessoa que faça a diferença. A gente precisa acreditar nas pessoas. A gente precisa não olhar aquilo que elas parecem ser, mas aquilo que elas podem ser aos olhos de Jesus. Assim com os nossos filhos também. Às vezes, pais não acreditam no potencial dos seus filhos, mas a gente precisa acreditar. Eu gosto da história, uma das histórias que está nesse livro, da Sonia Carson. Ouviu falar dessa mulher já? Ela teve um filho chamado Ben Carson. Vocês com certeza lembram, conhecem esse nome. A Sônia, com 13 anos de idade, vivia numa família muito pobre. Ela casou. Ela vivia numa casa de 24 irmãos. E com 13 anos ela casou. Era a melhor opção que ela tinha para conseguir sobreviver. Só que ela casou com um marido que ele era muito imoral. E tinha casos com outras mulheres dentro da própria casa, na frente dela, como ela era quase uma criança. E quando ela conseguiu ter ali um pouco mais de idade, ela resolveu se separar do seu marido. E aí ela ficou com seus 2 filhos, o Benjamin e o seu irmão. Com mais ou menos aí 22 anos de idade, ela tinha que trabalhar em 3 lugares como faxineira para dar conta de sustentar os seus filhos, que se criaram revoltados com a vida, negros, num lugar onde a indiferença e também o racismo era muito grande. Eles se criaram revoltados. As notas na escola eram as piores, se envolvendo com gangues. A perspectiva dessa mãe não era muito grande, dessa família, desses 2 jovens. Mas a mãe se ergueu acima da circunstância. E ela disse: eu acredito nos meus filhos. Não são as circunstâncias que vão moldar a gente. Ela não tinha essa mentalidade de coitadinha, de essa situação é assim que vai ser, é assim que a coisa vai ter que não tem como mudar. É assim que a gente é assim que a gente vai ser sempre. Os filhos pensavam assim. Mas ela fez uma revolução, né, na casa dela, quando disse: filhos, é o seguinte, as coisas vão mudar. As notas de vocês vão ter que mudar. De agora em diante, a televisão acabou. Vocês vão poder escolher 2 programas apenas para assistir por dia. 2 programas apenas. E vocês vão ter que ler todas as semanas, pelo menos 2 livros. E vocês vão ter que prestar um relatório desses livros e me apresentar esse relatório desses livros. Vocês podem escolher o tema, mas vocês vão ter que ler. No começo, aquilo diz, o Benjamin relata que foi uma tortura. Mas, com o tempo, as notas deles começaram a melhorar. O Benjamin começou a entender que ele tinha o potencial. Daqui a pouco ele conseguiu uma bolsa numa faculdade de Michigan, onde ele fez medicina. Foi um dos melhores alunos da classe. Conseguiu uma bolsa na Universidade de Johns Hopkins, uma das melhores do mundo na área de medicina, e se transformou no grande neurocirurgião, que foi o único na história que conseguiu separar gêmeas siamesas, que eram unidas pela cabeça, e as 2 sobreviveram. Uma mãe que acreditou nos filhos, que entendeu que podia se levantar diante das circunstâncias. Você quer influenciar pessoas, você quer influenciar a vida dos seus filhos, você quer fazer discípulos, acredite nas pessoas. Acredite nas pessoas, tenha fé nas pessoas. Agora eu diria uma segunda coisa para você: fé só não basta. Acreditar apenas nas pessoas não basta. Vou dar uma segunda dica.
e é uma dica que Jesus também dá para nós. Na escolha dos discípulos, depois da escolha dos discípulos, foi uma grande jornada. E nessa jornada, Jesus colocou como prioridade uma das coisas importantíssimas da vida cristã, que é a oração. Você deve não apenas acreditar nas pessoas, mas você deve orar por uma transformação, para que Deus opere uma transformação, para que Deus dê sabedoria para lidar com as situações. Você deve orar pelas pessoas. Em João 17, João 17, verso 9, Jesus ele faz ali a famosa oração sacerdotal, e lá ele ora pelos seus discípulos e ele ora por nós, inclusive. Uma das marcas de Jesus foi a vida de oração dele, nas madrugadas, orando por seus discípulos, por aqueles que eram difíceis de lidar. Jesus chegou a dizer: olha que racinha que vocês são. Mas ele orou e Deus foi trabalhando, Deus foi mudando. A oração muda as pessoas. Você quer influenciar pessoas? Ore por elas. Outra história interessante que esse livro apresenta é a história da Mônica. A Mônica nasceu uma cidade do norte da África, chamada Tagaste. Nasceu lá no ano 300 depois de Cristo, próximo da época lá de Constantino, um pouco antes. Uma época bem difícil. E ela foi prometida em casamento por um homem chamado Patrício. Nova também. Naquela época a mulher não tinha escolha. Os pais é que escolhiam o esposo. E esse esposo era muito violento, também muito imoral. E ela apanhava do esposo. Teve um filho chamado Agostinho. E esse filho também se criou como pai violento, muito desobediente. Esse homem chamado o Patrício, o esposo, não era cristão. O filho também não quis saber do cristianismo. Mas a Mônica, ela não ficou choramingando. Ela colocou o joelho no chão. A história conta que a grande marca da vida dela era orar. E Deus falou uma coisa na mente dela. Faça como Paulo disse. Se você tem um esposo que não é cristão, se o seu filho não é cristão, faça o seguinte: viva de maneira que atraia ele. E ela disse: eu não vou responder com rancor ou com ira também. Quer saber? Eu vou fazer o contrário, eu vou fazer como Jesus fazia. Eu vou ser bondosa, eu vou ser compassiva, eu vou ser submissa, eu vou ser amorosa. E ela fez isso, mas ela passava a madrugada orando para Deus dar força, porque às vezes não é fácil você agir assim diante das circunstâncias. E a oração sustentou ela. A história conta que o filho foi tocado pelos joelhos machucados da mãe, de tanta oração. Pela maneira como ela respondia diante, das afrontas do pai. E aquele rapaz se transformou com o tempo num dos maiores teólogos, considerado um dos maiores teólogos, Santo Agostinho, que mudaram e revolucionaram a teologia ao longo da história. Até hoje, muitas das ideias foi o Santo Agostinho que começou, que trouxe para a gente. Terceiro ponto. Além de você acreditar nas pessoas, você olhar aquilo que ela pode ser, acreditar, mesmo que não haja condições de fazer isso. O segundo passo, mesmo que você ore, você precisa ainda de uma terceira coisa: investir tempo. Nada acontece sem que a gente faça a nossa parte. Nada acontece sem que a gente invista tempo. As coisas não acontecem assim num passe de mágica. Precisa investir tempo. Se eu quero que o meu filho seja um homem de sucesso, eu preciso investir tempo nisso. Jesus fez isso. De novo, Jesus é o exemplo. A gente lembra, Jesus dedicou 3 anos e meio intensamente para educar os discípulos. Andava junto, comia junto. Todo momento ensinando, dando uma lição, oferecendo algo, dando atenção, aconselhando. 3 anos e meio intensos ao lado dos seus 12 discípulos. Isso é tempo dedicado. Outra história que me marcou muito também nesse livro aqui, As Mães que Mudaram o Mundo, é a história da Susannah Wesley.
Ouviram falar desse nome já também? Wesley é um sobrenome conhecido. John Wesley, isso. E o seu irmão Charles Wesley, a mãe desses dois rapazes. A Susana teve 19 filhos. Inglesa, nasceu na Inglaterra. E ela era anglicana. Uma época em que a igreja estava se distanciando dos princípios da verdade. Estava uma mornidão na época e elas tinham um sonho de que Deus fizesse um reavivamento. De que Deus acendesse alguma luz, que mudasse alguma coisa na igreja inglesa, na igreja anglicana na época. E ela entendeu que poderia fazer isso dando o melhor para os seus filhos. E mesmo com 19 filhos, olha, eu olho para essa mulher e digo, essa aqui é guerreira. A gente tem 2 lá em casa e já dá um trabalho. Imagina 19. A história diz o seguinte, que a Susana resolveu dedicar tempo para os filhos. E ela tirava 1 hora por dia, em primeiro lugar, para orar por cada um deles. Nome por nome. Pedindo para que Deus agisse na vida deles. Mas ela não fazia só isso. Não ficava só na oração. Ela dedicava mais tempo. Ela fez uma classe com eles, com os 19. E ela dedicava 6 horas por dia ensinando os filhos. 6 horas por dia ensinando. E a história diz o seguinte, que ela ensinava para os filhos matemática, ciências, latim, música, grego e teologia, além de outras muitas lições. 6 horas por dia ensinando. Ela não tinha diploma de professora, né? Muitos chamam ela de a maior educadora que já existiu, porque ela foi mãe. E os filhos, os 2 se transformaram em reverendos ou pastores. Charles escreveu mais de 9.000 hinos, e alguns deles a gente canta aqui na igreja, no nosso cenário. E o John Wesley, ele foi o líder do movimento, maior movimento de reavivamento que já existiu, chamado metodismo. Deu origem depois ao movimento metodista. Mudou um país inteiro, iluminou um país inteiro. Investiu tempo, dedicou tempo. Não é fácil a gente fazer isso, mas tudo tem sacrifício. Tudo necessita de sacrifício. Ou seja, se você quer mudar a vida das pessoas, acredite nas pessoas. Ore por elas e invista tempo. Se você quer mudar a vida do seu filho, ore por ele, acredite e invista tempo. E a quarta coisa que eu queria dizer para vocês é o que Paulo diz lá em 1 Coríntios 11, verso 1. Talvez seja a parte mais difícil, mas nós somos exemplos. Nós somos copiados pelos filhos. A gente pode às vezes falar, ensinar muita coisa com a fala. Ele não vai fazer aquilo. Ele vai fazer aquilo que ele está vendo você fazer. Se você tem alguém que você está ensinando, ele não vai fazer aquilo que você está falando para ele fazer. Ele vai fazer aquilo que ele está vendo você fazer. Ou seja, você precisa ser um exemplo. E quando a gente fala nisso, isso é complicado. Porque todos temos defeitos. Todos somos falhos. Como que a gente pode ser exemplo para uma outra pessoa? Como que a gente pode dizer, me copia? É difícil, porque a gente sabe dos nossos pecados, das nossas falhas. Então a dica é o seguinte: para que você possa influenciar as pessoas positivamente, marcar a história, você precisa ser um imitador de Cristo. Paulo diz lá em 1 Coríntios 11, verso 1, o que ele diz lá? Sede meus imitadores. Essa é uma ousadia, né? Pedir para alguém me imitar. Mas ele acrescenta, sede meu imitador, assim como eu sou de Cristo. Aí resolve o problema. Seja um imitador de Cristo. O que Jesus faria, como ele agiria. Aí Paulo diz o seguinte, lá em Gálatas, capítulo 2, verso 20. Já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Na medida em que eu me relaciono com Jesus, na medida em que eu tenho comunhão com Jesus, que eu passo tempo com Jesus, eu me capacito, eu me torno um bom exemplo. Na medida em que eu
imito Jesus, eu posso ser um bom exemplo para as pessoas. Eu não posso me esforçar em ser melhor, porque eu não vou conseguir ser. Mas eu posso me esforçar por tentar ser mais parecido a Jesus. E isso vai ser suficiente. Se eu for um imitador de Cristo, eu vou influenciar positivamente. Eu vou fazer as pessoas terem um modelo que realmente faz a diferença. Enfim, queridos, o que eu queria dizer nessa noite para vocês é o seguinte: o melhor investimento que nós podemos fazer são em nossos filhos. Filhos biológicos, já que a gente hoje está no Dia das Mães, mas você também que é pai, nós podemos investir nos nossos filhos. A gente pode mudar a história através da vida dos nossos filhos. A gente só vai fazer isso, só vai mudar a história mesmo se a gente acreditar neles, se a gente orar por eles, se a gente investir tempo neles e se a gente ser imitador de Jesus, porque eles vão olhar os nossos atos. Mas se você não tem filho, você é um cristão, um seguidor de Jesus, Jesus também te deu o desafio. Você deve fazer outros discípulos. Esse também é o melhor investimento. Não muda para ninguém, para todos. Você tem algum discípulo, você tem alguma pessoa que você investe tempo, tem algum filho espiritual? Esse é o melhor investimento que você pode fazer. E por quê? Porque as pessoas são a paixão de Jesus. As pessoas valem o sangue de Jesus. As pessoas são as coisas mais preciosas que Jesus tem. E elas são a herança que Deus quer dar para nós também. Por isso, acredite nas pessoas que estão na tua volta. Ore por elas, invista tempo com elas e seja um imitador de Jesus. Para terminar, queridos, há muitas mães, e esse é um recado que eu queria deixar para vocês. Há muitas mães que estão correndo atrás das ilusões que o diabo criou. O sonho de independência, de conseguir conquistar as coisas que o mundo propõe e que estão deixando de lado a maior herança que elas têm, que são os filhos, terceirizando a educação dos filhos. O apelo hoje é o seguinte: invista tempo nos filhos. Se você mudar a vida deles, você vai mudar o mundo. Você vai fazer a diferença, você vai deixar uma herança, você vai marcar seu nome na história. Essa é a coisa mais relevante que nós podemos fazer. Tanto que a irmã White diz o seguinte, que quando Jesus voltar, ele vai perguntar: cadê os filhos que eu dei para você? Esse é o maior investimento que nós podemos fazer. Mas eu não falo só com as mães, como eu já disse, né? Você tem algum discípulo, você tem uma pessoa que você investe tempo. Ninguém vai sozinho para o céu. A gente vai ter que levar alguém junto com a gente. A gente vai ter que levar uma dupla. Ninguém entra sozinho, a gente entra aos pares. E a pergunta é essa: você tem investido tempo com alguém? Você tem acreditado em alguém? Tem orado por alguém? Que Deus nos ajude a sermos pais de filhos biológicos ou espirituais que sejam dignos e que realmente mudam o mundo, mudando a vida de pessoas. Não esqueça, acredite nos seus filhos, acredite nas pessoas. Ore pelos filhos, ore pelas pessoas. Invista tempo com seus filhos, invista tempo com as pessoas. Seja um imitador de Cristo. Que Deus nos abençoe e que possamos aí marcar a história, marcando a vida de outras pessoas. Amém? Nós vamos quero chamar o grupo de louvor nesse momento, mas antes da gente cantar, eu gostaria de fazer uma oração, pedindo para que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé, pedindo a bênção aí por nossa semana. Pai querido, obrigado, Senhor, porque o Senhor acredita em nós. O Senhor olha para nós não olhando quem somos, mas entendendo em quem podemos ser. Um dia o Senhor veio a esse mundo, Pai, para provar que nos ama, para provar que cada pessoa é importante. Alguém nos disse, Pai, que a gente precisa deixar, Senhor Deus, construir fortunas, ser famoso ou deixar o nome marcado na história por algum grande feito. E a gente acaba negligenciando o feito mais importante,
que são as pessoas que estão do nosso lado. E mais ainda, Senhor Deus, os filhos que o Senhor nos confiou. Aquelas preciosidades, Pai, que são frutos do Teu amor por nós. E hoje foi um dia em que a gente lembrou, Pai, da nossa mãe, que investiu tempo na gente, que fez a diferença. E nós queremos pedir nesse momento uma bênção sobre cada um dos que estão aqui, das mães que estão aqui, dos pais que estão aqui, daqueles cristãos que entendem sua responsabilidade e o seu chamado para fazer a diferença na vida dos filhos biológicos, mas também dos filhos espirituais. Nos ajuda, Senhor Deus, a entender que podemos ser Jesus para as outras pessoas. Podemos, Senhor Deus, acreditar nelas. Podemos orar por elas. Podemos investir tempo nelas. E podemos oferecer um bom exemplo sendo teus imitadores. Unja a nossa vida, nos prepara para que realmente possamos marcar a história, fazer a diferença. Não criando um grande nome, uma grande fortuna, entrando para o livro dos recordes, mas fazendo e formando grandes pessoas. Por favor, Senhor, cuida de nós, cuida dessa semana, que tenhamos uma semana de bênçãos, que tenhamos uma semana de alegrias e que o Senhor acompanhe cada um aqui. Abençoe quem está nos assistindo também pela internet, em nome de Jesus. Amém.